Bom dia para quem está assistindo, boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois. Hoje a gente vai fazer aqui uma prática meditativa celebrando o festival, o Dia de Vesak. Para quem não conhece, eu vou comentar um pouquinho sobre esse assunto e depois a gente vai fazer a prática, ok? Então, quem estiver aí assistindo, faz se acomoda, faz aquela respiração antes da gente começar. Se quiser deixar aí um caderninho para anotar qualquer coisa que você queira tirar dúvidas depois, pode deixar também. Então, vamos lá? Bom, pessoal, é, quando a gente fala de Vesak, a gente se remete, né, ao Buda. Por quê? Esse dia, essa celebração do Vesak, independente da sua crença, da sua religião, ela está para além disso. Por quê? O Buda não era budista, né? Então, o Siddhartha Gautama, que a gente conhece como o famoso Buda, né? Não teve só ele que teve essa nomeação. Buda é uma nomenclatura, é um título que a pessoa adquire quando ela atinge certo patamar, né, de, vamos dizer assim, iluminação. Budi significa o iluminado. Então, é, muitas pessoas ao longo das eras, das civilizações, atingiram esse estado, mas elas não vieram a público, como o Siddhartha Gautama, que a gente conhece como Buda. Então, ele era um indiano, tá? Era um homem indiano, alto, magro, moreno. E a gente muitas vezes vê a imagem do Buda dessa forma aqui, ó. Ele gordinho, alegre e rechonchudo, com o olhinho puxado. Só que esse Buda aqui, né, é um Buda asiático. Então, durante quando o budismo ele começou a ser é, transportado para as diferentes culturas, principalmente a asiática, que aderiu muito a esse culto ao Buda, eles tinham que transformar o Buda em algo que a sociedade deles, né, ia se ver, né? Então a gente se vê no outro a partir das nossas características em comum. Então eles mudaram um pouquinho o formato do Buda tradicional, que era moreno, com olhos grandes, indiano e alto, magro, e transformaram numa figura que fosse mais prazível para aquelas pessoas daquela região, daquela localidade. Então, a gente muitas vezes vê o Buda gordinho, né? Mas não é o Siddhartha Gautama, tá? Esse seria outros Budas também que vieram a existir em outros tempos, tá? Também tem outros títulos relacionados ao Buda, outras pessoas que passaram e atingiram esse estado também. Só que essa celebração de Vesak, ela é especificamente voltada para o Buda conhecido como Siddhartha Gautama, um indiano. Por quê? Essa data, que não é uma data fixa, é quando a lua ela fica cheia em Escorpião. Normalmente acontece em maio, por volta de maio. Às vezes no início, às vezes no final, aí vai depender, né, do céu, do posicionamento ali da lua, tá? Então, hoje a gente está a gente está celebrando o Vesak no dia 1º de maio, mas normalmente não tem uma data fixa, vai depender desse posicionamento da Lua, tá? Então, quando a Lua cheia entra em Escorpião, né, é comemorado esse festival e essa celebração de Vesak, ok? O Buda, ele morreu e ele se iluminou e ele nasceu nesse mesmo dia, tá? Quando é comemorado o Vesak. Então, comemora-se essa iluminação, essa transcendência, esse estado de conexão interna transcendental. Então, quando a gente vai celebrar essa data, o que é comum de se fazer? Meditações. Então, ao redor do mundo, pessoas de diferentes crenças, religiões, filosofias, elas fazem uma meditação.
Então, não existe religião nesse momento, não existe uma crença única. É um dia que você celebra a meditação em prol da humanidade, do coletivo, onde pessoas no mundo inteiro param para meditar. E meditar no sentido de compaixão, no sentido de perdão, no sentido de trazer essa comunhão para o bem de toda uma humanidade. Então, esse é o objetivo principal das comemorações do Vesak, dentro dos templos tradicionais budistas e fora também, tá bem? Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer essa prática e levar isso para o nosso dia e para a nossa vida diária também, claro. Né? Então, hoje, ao redor do mundo, você tem muitas pessoas fazendo ações de generosidade, caridade, meditando, trazendo essa consciência de purificação. Então, nos templos budistas tradicionais, você tem ações solidárias, você tem práticas meditativas, você tem o banho do bebê Buda, que seria esse símbolo, né, de purificação, porque a lua cheia em Escorpião, ela também fala sobre a gente acessar e transmutar e desbloquear, tirar aquelas mágoas que a gente carrega, aqueles apegos excessivos que bloqueiam a nossa vida de ir para frente. Então, toda essa celebração, ela vem com um único intuito, de crescimento interno, de evolução espiritual, enquanto a gente habita esse corpo físico. Então, não existe crença, não existe religião. Esse ser que a gente chama de Buda, de Siddhartha Gautama, ele só foi um meio, um exemplo, para que a gente possa se inspirar através dele. Né? Não ficar preso a certas doutrinas e dogmas, mas compreender que é nesse caminho de generosidade, de compaixão, de meditação, de conexão interna, que a gente verdadeiramente cresce como seres humanos e como humanidade. Ok? Então, vamos para a nossa prática. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou deixar um som tocando aqui. A gente vai fazer, simplesmente a gente vai se colocar numa posição confortável. Vamos fechar nossos olhos, observando se a coluna está ereta. Quando eu digo ereta, não é rígida demais, então você vai sentar numa posição que seja confortável. Se precisar de um apoio, coloca o apoio nas costas. As pernas, elas podem ficar apoiadas também da maneira mais confortável para você, assim como as mãos. Então, vamos fechando os olhos, observando a nossa respiração. Então, nesse primeiro momento, você não controla a sua respiração, você apenas observa. A gente vai começar fazendo uma leitura, então eu quero que vocês se conectem com a região do peito, do centro do peito, do coração, centro energético que a gente chama de chakra cardíaco, ou em sânscrito, Anahata Chakra. Então a gente se conecta com essa região, sente o nosso peito, o nosso ritmo cardíaco, os batimentos cardíacos. E a gente vai ouvir essas palavras
para começar a nossa prática. Eu vou ler um trecho, ele é inspirado no Metta Sutta, que é um dos ensinamentos mais conhecidos do budismo. E ele é recitado como uma prática de cultivo de amor, bondade, compaixão, intenção de bem para todos os seres. Essa primeira frase que está escrita em Pali diz assim: Sabe Sata Bhavantu Suktata, que significa que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam felizes e seguros. Que todos os seres sejam saudáveis. Que todos os seres vivam com leveza e bem-estar. Sejam eles fracos ou fortes, grandes ou pequenos, visíveis ou invisíveis, próximos ou distantes, nascidos ou ainda por nascer. Que todos os seres sejam felizes. Permita nesse momento que essas palavras sejam sentidas. E juntos nos conectamos ao nosso coração. Nesse momento, eu quero que você se conecte com qualquer mágoa, qualquer dor, qualquer sensação de angústia que você tiver guardada aí no seu peito, na sua memória. Na vida a gente tem muitos desafios e a gente encontra e tem relações com muitas pessoas. E às vezes uma dessas relações causa na gente uma movimentação, um aprendizado, um crescimento pessoal. E por muitas vezes nós carregamos dores dessas relações que passaram e que foram, de alguma forma, difíceis e desafiadoras para nós. Então, nesse momento, a gente entra em contato com o perdão. O perdão não quer dizer que a gente vai esquecer essas memórias que foram dolorosas para nós, angustiantes, ou que de alguma forma a gente tem dificuldade de se livrar delas. O perdão, ele significa uma liberação daquela dor, para que eu possa seguir em frente, para que eu possa viver de uma maneira mais harmônica, mais feliz, sem estar preso em questões passadas. Então, nesse momento, a gente vai irradiar, mentalizar, direcionar, intencionar que esse perdão está indo para as pessoas com que, de alguma forma, nós tivemos alguma dificuldade. Então, vai respirando e direcionando que esse perdão chegue para essas pessoas, chegue em nossos corações e nossas emoções. Deixa que isso flua através de você, que isso encontre um segmento. E conforme isso vai fluindo por você,
Agora você vai direcionar esse perdão para você mesmo, para as vezes que você se sentiu insuficiente, que você se cobrou demasiadamente, para as vezes que você achava que poderia ter feito melhor ou sido uma pessoa melhor. Então, esse perdão você direciona para você mesmo. Essa compaixão você direciona para você mesmo agora. Entendendo que, assim como todas as outras pessoas aqui desse plano, você é humano e também está crescendo, também está aprendendo. Deixe que essa compaixão flua por todo o seu ser, todo o seu corpo. Observando a respiração, intencionando. Em seguida, nós vamos direcionar a nossa atenção para a humanidade, para o nosso planeta Terra. Então, a gente direciona a nossa intenção compassiva, essa intenção de amor, de perdão, para todo o nosso planeta, irradiando essa energia de luz e de amor para todos os seres que talvez estejam em momentos desafiadores, que possam estar passando em sua localidade por conflitos, guerras. A gente direciona esse amor e essa luz para todos esses seres, os que estão aqui no planeta e os que por algum desses motivos não estão mais. Que eles possam receber esse amor que brota do nosso peito, das nossas mãos, da nossa intenção. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz. Direciona essa intenção e você vai imaginar da maneira que conseguir, não precisa ser perfeito, que nas suas mãos você tem 2 flores de lótus. E as suas mãos, neste momento, não carregam só essas flores, elas carregam essa intenção de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Para tudo que está em volta de você, para os seus familiares, para as suas relações, amizades, trabalho e para a humanidade como um todo. Eu vou trazer o mantra Om Mani Padme Hum, que significa a sagrada joia do lótus. Enquanto vocês direcionam essa intenção e esse amor,
Só ouçam esse mantra, deixe que ele reverbere dentro do coração de vocês e que flua através das suas mãos. Om Mani Padme Hum. Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ainda continue observando a sua respiração. Deixe que o som da tigela tibetana possa reverberar em todo o seu ser.
Agora eu quero que você se conecte com o seu corpo. Observe como se encontra a sua respiração. Observe como se encontra as sensações físicas, corporais. E aos pouquinhos a gente vai retornando, apertando os braços, as pernas, acordando o corpo novamente. Retornando para o momento presente, compreendendo que essa prática vocês podem fazer ao longo dos próximos dias, podem repetir. É uma prática que pode ser feita, obviamente, em qualquer época do ano, mas nessa época em específico, o impacto coletivo é bem maior, em função da celebração do Vesak. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E para quem não conhece, né, eu faço um trabalho de aulas de meditação online semanal ao vivo. Também ficam gravadas para quem não consegue assistir ao vivo. E nessas aulas a gente traz a meditação Mindfulness como foco, que é a meditação baseada em evidências. E a gente sempre está trazendo diferentes técnicas de meditação nas aulas e com o foco, né, de a gente se conhecer cada vez mais e estar em plena harmonia, tá bem? Vejo vocês na próxima prática.